Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, vamos continuar na leitura e comentário do livro O Peregrino, dessa vez a parte 10. Sim, lembrando que todas as sextas-feiras nós estamos aqui com os irmãos a partir das 15 horas e também estamos colocando no nosso canal, programa Espaço Família Cristã, no YouTube, todos os capítulos que estamos lendo e explicando do livro O Peregrino. Você que quer adquirir esse livro, também é um livro muito maravilhoso. Você pode ouvir também os nossos áudios junto com a sua família. Você pode comentar, né, mãe? Porque hoje as pessoas procuram um lazer fácil, não é? E essa é uma forma de a gente estudar a palavra de Deus de uma forma até divertida. Tem um ditado popular, não é um ditado bíblico, mas um ditado popular que diz que mente ociosa é oficina de Satanás. É verdade. Principalmente os adolescentes, se ficarem sem nenhuma atividade, Sim. acabam se inclinando a coisas pecaminosas. É verdade. Então é bom dar uma leitura sadia para os nossos filhos e para nós mesmos, né? Porque esse livro, apesar de parecer um livro em quadrinhos, né? A nossa edição é ilustrada, né? Na verdade é um livro para adultos, porque Sim. tem reflexões muito profundas, né, Maria Cláudia, da Palavra de Deus. É verdade. Aliás, eu acho que existe até a edição em quadrinhos também, se você quiser procurar para um filho adolescente. É algo que realmente edifica muito a sua fé. Eu lembro quando eu era criança, acho que eu tinha uns 9 anos, né, mãe? Quando você comprou para mim. E fiquei muito impressionada com as verdades bíblicas que tem nesse livro. E agora estou relendo novamente pela terceira ou quarta vez, enfim, mas é algo realmente maravilhoso. Sim, né? E tem que ser interpretado. É verdade. Né? Que tem uma interpretação bíblica para cada capítulo. É verdade. Então, nós vamos continuar lendo aqui, lembrando que no episódio anterior foi quando Cristão entrou na batalha corpo a corpo contra o próprio Satanás, que é Apolion, um dos nomes, né, do diabo, Abaddon, que é o chefe dos demônios. E então, depois que ele foi vencedor, graças à armadura do espírito que ele usava, durante toda a luta, Cristão se manteve inflexível e sério. Apenas quando conseguiu ferir Apolion com a sua espada de 2 gumes, que nós sabemos que é a palavra de Deus, está na Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, é que sorriu e olhou para cima. Então disse: darei graças àquele que me livrou da boca do leão e me auxiliou contra Apolion. Então veio-lhe uma mão trazendo folhas da árvore da vida. Cristão pegou-as, colocou-a sobre o ferimento resultante da batalha e ficou curado imediatamente. Em Apocalipse fala, né, que as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações, né? Essa é a árvore que vai estar na Nova Jerusalém, né, mãe? Na Jerusalém celestial. Porque quando o homem, no Éden, ele comeu o fruto da ciência do bem e do mal, que ele não poderia ter comido, que ele perdeu a inocência dele, ele foi expulso do paraíso e ele não poderia mais comer do fruto da árvore da vida e nem ter as folhas da árvore da vida. Então, foi quando ele perdeu a eternidade dele. Ele passou a ser um ser mortal. Sim. Né? Mas, através de Jesus... E passou a ter também enfermidades, né, mãe? Sim. Porque as pessoas falam, como que tem Sim. tanta enfermidade no mundo? Porque Sim. foi uma escolha do homem e da mulher. Sim, né? Inclusive... em Apocalipse, né, está escrito que nós vamos voltar a comer do fruto da árvore da vida. Sim. Né? Por isso que lá não existe fome, nem dor, nem tristeza, nem pranto, né? Sim. Porque nós estaremos na presença de Deus e nós estaremos também com acesso novamente à árvore da vida, que o Senhor Jesus conseguiu esse acesso para nós. Aqui em Apocalipse 22:2 está escrito:
no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Sim. Aí não vai ter mais morte. É verdade. Mas contextualizando aqui, cristão ainda está no meio da sua jornada, um pouquinho, mais ou menos no meio, né, mãe? Quase chegando no meio da sua jornada. Então ele não chegou ainda na terra celestial, mas aí está significando a cura espiritual que o Senhor nos dá na nossa caminhada, né? Sim. Quando nós lutamos contra o inimigo, o Senhor nos cura, o Senhor nos visita. E nós, então, podemos nos refazer as nossas forças. Inclusive, a próxima coisa que ele vai fazer ele vai satisfazer a sua fome, né? Lembra que ele tinha recebido lá das amigas, da piedade, da bondade, da discrição, ele tinha recebido um frasco de vinho e um pedaço de pão. Então ele sentou-se para comer o pão e beber o vinho que ganhara. Então, já refeito, seguiu viagem de espada na mão, pensando, pode haver outro inimigo por perto. Contudo, não voltou a encontrar Apolion no Vale da Humilhação. Então nós vemos aqui que ele refazendo a fome espiritual, né, sendo que ele tinha recebido da família de Jesus, ou seja, da bondade, da misericórdia, da discrição, de todas as virtudes de Deus que ele tinha se revestido, esse alimento espiritual nós vemos que é uma referência direta, né, mãe? A Santa Ceia do Senhor Jesus. Sim, né? Aqui está escrito, João 6,54, Jesus falando, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Só queria parar para fazer uma reflexão, Maria Cláudia, sobre essa questão do vinho, né? Porque ele recebeu o vinho e o pão, né? Nós sabemos que Jesus bebia vinho, né? Se bem que não era um vinho com o mesmo teor alcoólico com o que existe hoje, mas Jesus nunca se embriagou, porque o pecado é se embriagar. Aqueles que se embriagam, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Mas o problema é saber não se embriagar. Claro que Jesus nunca se embriagou, mas muitas pessoas acham que não vão se embriagar e acabam se embriagando, né, Maria Cláudia? Então, qual que é o limite, qual que é a dose para a pessoa não se embriagar? Ninguém sabe. Então, é melhor nunca beber bebida alcoólica de forma nenhuma, porque aí estamos livres do risco da embriaguez e, inclusive, do risco de virarmos alcoólatras. Existe uma questão toda terminológica em relação ao vinho, né? Quando fala vinho, fala suco da vide, né? Fruto da vide, cálice, né? Então, é um vinho misturado com água. O próprio apóstolo São Paulo fala, né, para Timóteo, por causa dos seus problemas de saúde, para usar água misturada com vinho, né? Então, não é um vinho stricto sensu, não é o teor alcoólico do nosso vinho de hoje, né? É o vinho, é o suco da uva, na verdade, né? Um pouco mais concentrado. Quando a pessoa não é sincera, ela quer fazer as coisas segundo as suas próprias conveniências e usam certas passagens bíblicas para justificar o beber bebida alcoólica, né? Mas, na verdade, isso não tem sentido e nós usamos na Santa Ceia o suco de uva. Sim. Além do mais, é uma medida minúscula, né? Que é usada na... É um golinho só um né, golinho. Então, justamente para não se embriagar, o próprio apóstolo São Paulo fala para não beberem demais daquele vinho, né? Para não se embriagarem, que era para todos tomarem de uma porção pequena, né? E aí, mãe, o Senhor Jesus fala, né? A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Porque a minha... O versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Sim, então nós vemos a necessidade do cristão para se refazer, né? Do mesmo jeito que você precisa se alimentar diariamente,
você precisa também se alimentar espiritualmente. Nós sabemos que estamos num momento um pouco mais difícil, algumas pessoas não conseguem, né, ter acesso à Santa Ceia ainda, mas o Senhor conhece todas as coisas. Mas assim, você que tem condições de participar da ceia de Jesus, você deve participar, porque isso é o complemento, não é, espiritual para a sua alma, né? Você participar da igreja e você participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Sim, quando a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa passa a ser um membro da igreja. E como membro da igreja, ela tem direito a tomar a Santa Ceia, que é para a nossa saúde espiritual e para fazer memória do sacrifício de Cristo. Sim, então agora nós já vamos para a próxima etapa aqui da caminhada do cristão. Vi em meu sonho que cristão aproximava-se da entrada do outro vale, chamado Vale da Sombra da Morte. Antes de nós lermos sobre o Vale da Sombra da Morte, veja, né, mãe, que ele seguiu de espada na mão, ou seja, com a palavra de Deus, ele já estava alimentado, e Satanás não veio de novo, né? Satanás veio uma vez, sabendo que ele estava vulnerável, e depois ele fugiu, porque a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, 2 homens que voltavam correndo do Vale da Sombra da Morte deram-lhe más notícias a respeito dos perigos que havia adiante. O próprio vale é escuro como breu, disseram. Vimos também horríveis demônios e dragões do abismo. Ouvimos uma gritaria contínua e um clamor como de gente agonizante, mas Cristão respondeu: mesmo diante do que me dizem, esse deve ser o caminho para o abrigo que almejo. Nós sabemos que muitas vezes, né, mãe, muitos cristãos passam pelo Vale da Sombra da Morte, né? Eu já passei pelo Vale da Sombra da Morte, mas nada comparado com o que você passou. Sim. Né, mãe? E aqui eu vendo aqui, falando que eu ouvia gritos, eu me lembrei de quando você estava na UTI, as pessoas gritavam, graças a Deus, nunca aconteceu isso com você, né? Você nunca perdeu a consciência totalmente, mas muitas pessoas totalmente inconscientes, gritando coisas sem sentido. E realmente é um lugar de dor, é um lugar de desespero, é um lugar até de loucura, né? É o reinado do inimigo, né? Sim. Os lugares de UTI, de o império de Satanás, né? Intensivo, né? É onde mais Satanás tenta as pessoas. Não quer dizer que as pessoas que passam pelo Vale da Sombra da Morte estão em pecado, muito pelo contrário. Aqui era necessário que cristão passasse por isso. Era uma das provações que ele passou. Sim, inclusive aqui no Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sim, então nós vemos, e no finalzinho do capítulo fala, né, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, né, que nós já falamos aqui no outro episódio, né, alguns episódios anteriores. Então, ele diz: então vi que o caminho através do vale da sombra da morte era cercado do lado esquerdo por uma vala muito profunda e do direito por um pantanal lamacento. O caminho em si era muito estreito, enquanto o cristão procurava de um lado resguardar-se da vala, do outro quase caía na lama, né? Então nós vemos a pessoa lutando pela sua vida, né, pela sua saúde. Quantas vezes a pessoa escapa de uma coisa e de repente aparece outra, né? E a pessoa não entende, é o vale da sombra da morte. Mais ou menos no meio do vale aproximou-se da boca do inferno, que vomitava fogo e fumaça e emitia ruídos demoníacos horríveis. Aqui cristão teve de embainhar a espada, ou seja, guardar a espada, e fazer uso de uma arma nova chamada oração constante. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, muita gente esquece de ler esse versículo, que é o finalzinho, que fala da armadura de Deus, fala orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Sim. Né? Esse é o momento de orar em todo o Sim. tempo, né, mãe? Sim. Você quer contar um pouquinho da sua experiência, quando você falou com Deus, como você pôde suportar aquele
momento ali na UTI que o Senhor falou que te... Eu fiquei na UTI 22 dias. Ao todo de internação foram 49 dias, mas na UTI eu fiquei 22 dias, né? E durante todo esse período de internação, juntando UTI com o tempo que eu fiquei no quarto, eu fiquei o tempo todo em cima de uma cama, sem poder sair nem para ir no banheiro. O tempo todo em cima de uma cama, 49 dias. E depois que eu saí, eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu fiquei 49 dias em cima de uma cama, sem colocar o meu pé no chão. Como que eu não me desesperei? Como que eu suportei? Eu não consigo agora entender como que eu suportei um negócio tão terrível. Aí o Senhor falou no meu coração, eu coloquei anjos ao teu redor. Glória a Deus. E nós vemos também que, do seu testemunho, né, mãe, quando você já estava em coma pela segunda vez e falaram para mim, todos os médicos disseram que você tinha mais algumas horas só, nós entramos na oração constante também, né? Em contínua oração para que fosse feita a vontade do Senhor e para que o Senhor poupasse, né, mais uma vez a sua serva, e realmente, né, foi isso que ele fez. E assim orou, ó Senhor, eu te rogo, livra minha alma. Mas os demônios invisíveis pareciam aproximar-se cada vez mais. Quando estavam quase sobre ele, Cristão bradou em alta voz, andarei na força do Senhor Deus. Então eles se viraram e deixaram de avançar. Eu queria que você lesse, mãe, está no Salmo 118, mais ou menos no meio do Salmo, que fala assim, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Foi um salmo que me ajudou muito quando eu andei pelo Vale da Sombra da Morte. Como eu disse, não foi nada perto do que a minha mãe passou, mas foi um momento também em que eu poderia morrer a qualquer momento, e muita gente perdeu a esperança ao meu redor, mas esse foi um salmo que me ajudou demais. É um salmo que fala do Senhor Jesus, e ele fala lá no meio que nós não morreremos, né? Está no Salmo 118, versículo 17, não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Sim, então você que está passando pelo Vale da Sombra da Morte, leia o Salmo 23, eu li o Salmo 23 todos os dias, junto com a minha tia-avó, para minha mãe, mesmo quando ela estava inconsciente, e eu lia também o Salmo 118 todos os dias. Ao amanhecer, ele olhou para trás a fim de ver que perigos enfrentara ao atravessar em meio às trevas. Viu agora claramente não só a vala funda de um lado e o pântano lamacento do outro, mas também como era estreita a trilha entre os dois. De longe enxergava os demônios e os dragões, mas na claridade do dia eles não ousavam aproximar-se. Então nós vemos, né, mãe, que é aquela palavra que diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Cristão seguia o seu caminho pelo vale, então chegou a uma pequena colina da qual podia olhar em todas as direções. Ao avistar Fiel, adiante na estrada, gritou, espere-me! Fiel, no entanto, respondeu, não me atrevo a parar, pois o vingador está me perseguindo. Cristão irritou-se ao ouvir isso e correu com todas as forças até passar adiante de Fiel. Sorrindo vaidosamente, esqueceu-se de vigiar os passos e por isso tropeçou e caiu. Aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, está escrito, 24 em diante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Mostra aqui, né, Maria Cláudia, que o cristão ele tem que ter uma disciplina. Sim, e ele não está correndo, competindo com alguém, não. Porque aqui quando ele começou a correr e sorrir vaidosamente, né, para até passar adiante do Fiel, ele caiu. Sim. Né? E a Bíblia fala também, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé,
cuide para que não caia. Sim. Né? Então, quer dizer, às vezes você está tão bem espiritualmente, aquele era o momento que ele tinha recobrado as suas forças, né? Mas ele tentou passar na frente do seu irmão, né? E foi o momento em que ele caiu. Por quê? Porque a vaidade, porque a competição entre os irmãos, porque o sentimento faccioso entre os irmãos traz isso, né? Traz a queda, a soberba traz a ruína, né? Vendo-o cair, Fiel veio correndo e ajudou a erguer-se. Então continuaram a viagem juntos, falando muito amistosamente sobre tudo o que lhes tinha acontecido na peregrinação. Então nós temos que andar juntos na presença do Senhor. Nós vamos ajudando o outro. É verdade. Nós vamos orar agora, vamos orar a favor daquelas pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, pessoas que estão passando por tribulação de enfermidade. Quantas pessoas, quantos servos de Deus que estão passando pelo vale da sombra da morte e que possa raiar a luz do dia o mais rápido possível na vida dessas pessoas, para que elas possam ver o livramento de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos à Tua presença agora. Ó Deus, nos ajuda a seguir no Teu caminho, no caminho estreito, Senhor, aleluia. Ó meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que sofrem, todos aqueles, Senhor, que estão hospitalizados, aqueles que estão com enfermidades, aqueles que estão passando por batalhas tão arrastadas, há tanto tempo, meu Deus, batalhando, trabalhando, Senhor, contra Satanás e querendo voltar à vida, Senhor. Faça, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas voltarem à vida. Senhor, dá saúde, dá força, meu Deus. Repreende o inimigo, repreende o demônio da morte. O sangue de Jesus tem poder. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.